estou em Porto da Folha, abro a cancela de amor do coração. Porto da Folha é um dos municípios mais velhos que a gente tem no Alto Sertão. E tudo isso começa com a sesmaria lá de Tomé da Rocha Malheiros em 1625. E isso remonta à história do nosso município, porque nesse período, Porto da Folha tem suas características ligadas à agricultura, à pecuária, ao gado de corte, né, à pecuária leiteira. E Tomé da Rocha Malheiros ele é um protagonista nesse processo de colonização do nosso município, porque ele recebe esses títulos da coroa portuguesa a partir de 1625 e vai denotando o processo de colonização, fazendo amizade com os índios, fazendo esse primeiro diagnóstico, esse mapeamento. E logo depois, Domingo da Cruz Porto Carreiro vai suceder Tomé da Rocha Malheiros na colonização dessas terras, do mapeamento, do conhecer das rotas. Então, o município de Porto da Folha é um município praticamente de alguns séculos, lá do século XVII. Então, só que é importante também a gente frisar que se você for buscar em documentos históricos, o município ele vai ter suas terras registradas a partir do século XIX, onde Antônio Gomes de Ferrão Castelo Branco ele registra seus títulos imobiliários na comarca de Propriá, que compreende o título de sesmaria da Serra da Tabanga, que fica ali entre a divisa de Gararu e Nossa Senhora de Lourdes, até Canidé de São Francisco. Então, o município de Porto da Folha, ele tem essa característica lá vindo com Tomé da Rocha Malheiros em 1625 e passa a ter seus títulos imobiliários registrados no século XIX. O primeiro habitante de Porto da Folha foi Tomás Bermude de Barros. Depois veio Isabel de Barros, de Portugal com a família, e não voltaram mais. Então aconteceu que fizeram um curral e botaram o nome de Curral do Buraco. Aí Porto da Folha, né, o primeiro nome que era conhecido era o Buraco, né? E depois Porto da Folha, por juntar-se muitas folhas ali no porto, né? Ali naquelas vazantes. A nossa emancipação política ela vai acontecer em 19 de fevereiro de 1835, certo? Nós nos tornamos independente de Santo Antônio do Urubu de Baixo, atual Propriá. A elevação da categoria de vila, isso mostra o quê? Que Porto da Folha se torna independente do ponto de vista econômico, político, social e cultural de Santo Antônio do Urubu de Baixo. E isso nos elevou a essa independência que nos deu aos moradores da época a essa autonomia econômica e financeira. Nenhuma vila, nenhuma comunidade recebia esse título se não tivesse liberdade e independência econômica para dirigir os seus próprios destinos. Uma outra data importante que se comemorou por muito tempo na nossa cidade, no nosso município, foi o 11 de novembro de 1896, que é quando Porto da Folha é elevada à categoria de cidade. E qual a diferença de vila para cidade? Vila significa que nós nos tornamos independentes economicamente, socialmente e politicamente. A elevação da categoria de cidade é a fixação da sede municipal, já que em determinados momentos, nesse momento da elevação de vila, nós tivemos algumas mudanças de sede. A primeira que foi mudada para a Ilha de São Pedro, depois para Curral de Pedras, atual Gararu, depois para Curral do Buraco, atual Porto da Folha, e depois Vila Bela, Ilha do Ouro. E o que isso significa? Isso foi mudança documental. Mas dentre as sedes, dentre os distritos que mais se destacou economicamente, com pujança, independência política, econômica e social, foi a povoação do Buraco, onde hoje está localizada a cidade. Então, em 11 de novembro de 1896, se compreendeu de fato que a sede do município, a sede administrativa, a construção da prefeitura, da Câmara de Vereadores, deveria não mais estar permeando, ou seja, com mudanças constantes, e se instalasse de fato, concretamente, na povoação do Buraco. Mas a nossa independência, compreendendo a circunferência
de quilômetros quadrados em termos de território, ela é em 19 de fevereiro de 1835. Por isso que se comemorou equivocadamente por muito tempo na nossa cidade, em função dessas mudanças, que a última mudança foi justamente na povoação do buraco, como fixação concreta até os dias atuais. Mas quando se compreendeu quando se concluiu historicamente, e aí tem um historiador que eu destaco, Manuel Alves de Souza, popular Manuel de Lindolfo, quando ele elucida isso em um livro publicado Porto da Folha, sobre Porto da Folha, e esclarece, não, a nossa independência como sede municipal, como município independente economicamente, politicamente, socialmente, em 19 de fevereiro de 1835. Então, Porto da Folha é um município quase que bicentenário e que tem essa característica de ser um dos mais velhos. E aí remonta a uma outra situação. Porto da Folha é uma cidade de ruas apertadas. É uma cidade do século XIX. Então, isso remonta ao quê? Não se tinha a dimensão de veículos, a projeção de veículos que a gente tem hoje. Então, era uma cidade que dependia muito dos fluxos hidroviários, pelo fato do Rio São Francisco encher em determinados momentos. E as nossas ruas eram utilizadas somente para o transporte a cavalo, o transporte do carro de boi, onde o carreiro ele transportava lenha, transportava palma, transportava madeira, transportava tudo. Era o carro do sertanejo. Outro ponto que a gente precisa destacar é que o município de Porto da Folha, né, ele não pertenceu a Gararu. O município de Gararu pertenceu a Porto da Folha. A proclamação de vila, a categoria de vila no município de Porto da Folha, vai acontecer em 19 de fevereiro de 1835. A elevação de vila, que até então nós éramos município de Santo Antônio do Urubu de Baixo, atual Propriá, e nós nos desmembramos em 19 de fevereiro de 1835. Então, nós somos o povo Chocó, né, aqui da Ilha de São Pedro, município de Porto da Folha, Sergipe. Moramos aqui à margem do Rio São Francisco. Povo esse que morou na Caiçara, né, terra que a gente não pôde ficar por conta dos fazendeiros que se dizia dono das nossas terras. Então chegou um ponto que o povo Chocó teve que atravessar para a Ilha de São Pedro. Lá a gente não podia trabalhar para nós mesmos, né, nem pescar para a gente mesmo. Tudo que a gente fazia era dividido. Mas que dividimento era esse que nos machucava? Por quê? Se a gente plantava o feijão, plantava o arroz, né, plantava o milho, o dividimento era 3 por 1. 3 para ele, o fazendeiro que se dizia dono, e 1 para a gente. E esse que vinha para a gente, segundo os mais velhos, era que não servia para eles. Então, isso já disse tudo, né? E a outra coisa, a gente vivia da cerâmica. Eles também esforçavam a gente não pegar o barro para fazer a cerâmica. Então, foram umas medidas que a gente não suportou. A gente vivia como escravo. Aí foi que a igreja foram visitando a gente naquele tempo, vendo aquele povo naquela situação, e começou a despertar que a gente tinha que sair daquela situação. A gente tem que buscar a nossa liberdade. Aí chegou um ponto que a gente mirou para a Ilha de São Pedro. Aqui onde nós estamos hoje. Aqui já não existia mais casa. E no passado aqui já foi uma antiga vila. A gente quando vai fazer as casas cavando, encontra alguns tijolos antigos embaixo da terra, né? Mas quando a gente chegou aqui só tinha mata. Juazeiro, quixabeira, enfim. Só tinha de casa a igreja. E essa igreja ocupou parte da nossa família. E a outras casas que ocupou as famílias foi os periáveis. Então assim foi que a gente viveu mais de 3 meses sem ter uma coberta para ver. Aí enfrentamos chuva e sol, cobra, etc. Então, mas para isso a gente teve que lutar. Nós atravessamos aqui no dia 9 de setembro de 79, para a Ilha de São Pedro, saímos da Caiçara e viemos para cá, né? Só que a Vitória veio, né, ela foi desapropriada da Ilha de São Pedro no dia 7 de dezembro de 79, quase 3 meses depois, faltando 2 dias. Porque Dom José Bradão de Castro teve até o governador e disse que estava vindo morrer com a gente, porque nesse período a família Brito, que se dizia dona das nossas terras, botou a gente na justiça, dizendo que a gente tem que sair também daqui. Para onde que a gente ia? A gente disse que saía daqui só morto, saía morto, para o cemitério ou os urubu comer.
E assim foi feito. Quando a gente segurou a nossa opinião, o bispo se preocupou, né? Foi até Augusto Franco, o governador daquele tempo, que era o pai de Albano, e disse que aquilo de pior que acontecesse com a gente, ele era o único responsável. Porque o juiz deu 10 dias de prazo para a gente sair aqui da ilha. Mas a gente não desistiu. Aí quando foi se aproximando, como Dom José Bradão de Castro esteve lá, aí ele repensou, viu que o peso era grande. Quando ele disse que ia vir morrer com a gente, né, com seus filhos, que era o povo Chocó, aí ele pensou, repensou e desapropriou a ilha, né, pelo dobro da terra, que na verdade aqui é 319 tarefas. E ela foi vendida para os britos por quase 600 tarefas ou mais. E a gente, de fato, não cruzamos os braços, fomos lutar por aquela terra que nossos pais nasceram e se criaram, que é a Caiçara. Terra que a gente deixou lá, que não pôde ficar. Mas também conseguimmo. Passamos por noites mal dormidas, fomos perseguidos, fomos ameaçados. Teve cacique que teve que ir para São Paulo para não morrer, né? E outros tiveram que se esconder. Assim, foi um sofrimento total. E toda a região é prova disso, né? Que a luta começou em 78, né? No final de 78, entrou para 79 e foi até 93. Mas graças a Deus o Chocó venceu, estamos com o nosso território de mão. Eu acho que a terra brasileira dá para o índio, dá para o indígena, dá para o negro, dá para o branco, dá para todo mundo, né? Mas que saibam trabalhar, né? E que faça justiça, né? Para todo mundo se dar bem. E que a juventude estude mesmo, para poder defender os nossos direitos com qualidade e capacidade, para que a gente não perca tudo que a gente conseguiu com muita luta, e com muita noite mal dormida e com várias perseguições. Canoa de toda, beira de rio, comunidade negra, rincão do Brasil. Se fala cantada, sem similar, Mucambo dos pretos, meu arraial. Nosso processo de luta quilombola teve início a partir de 1992. Uma luta árdua, né, em plantações de arroz, onde nós, né, plantávamos arroz nas lagoas aqui na fazenda Rosa Cruz, que até então Samba de Coco trata como Fazenda São Francisco, porque é as margens do São Francisco. E essas plantações de arroz lá eram um processo de escravidão, onde a gente plantava e mais da metade era para os donos fazendeiros e quase nada para os meeiros. Nesse processo de escravidão, onde surgiu um descontentamento dos meeiros, que era quem plantava os arroz, e aí nós tivemos a brilhante participação do nosso querido Padre Isaías, o qual foi quem nos abriu os caminhos para que a gente pleiteasse que aqui era a terra quilombola, era a terra de remanescentes de quilombo, e através de Padre Isaías, com a força da igreja, né, da Diocese de Propriá, foi onde a gente ficou, né? Foi feito um levantamento através de um laudo antropológico, né, com o senhor Maurício Arruti, que se tornou antropólogo por conta da história do Mucambo. Ele fez o primeiro livro, Mocambo, e Mucambo se tornou o primeiro quilombo em Sergipe, através do laudo antropológico do senhor Maurício. Na época, meu pai estava na coordenação da então Associação Quilombola, né? Meu pai estava junto com o seu Antônio, que era um dos mais idosos, minha avó Maria das Virgens, uma das pessoas responsáveis pelo Samba de Coco, dentre outros meeiros que fizeram muito, que deram o seu melhor no nosso processo de luta. Eu, na época, tinha 7 anos de idade, junto com meus pais, enfrentei pistoleiros, policiais. A então política de Porto da Folha, o então prefeito da época, era contra nós também. Nós só tínhamos a Igreja Católica a nosso favor. E nós tivemos, né, a grandiosa bênção de nos tornarmos o primeiro quilombo de Sergipe.
isso é inegável que você tem a presença da Igreja Católica como uma identidade, de um modo geral, não generalizando, mas de um modo geral, muito forte no município de Porto da Folha. E você percebe que a Igreja Católica está localizada no nosso Marco Zero, na nossa Praça da Matriz, onde ela se faz presente ali, organizando praticamente todos os eventos culturais. E aí eu poderia aqui citar o mês de dezembro, por exemplo, onde você tem praticamente o mês inteiro de festividade, iniciando já no 29 de novembro, antes mesmo de iniciar dezembro, com a festa da Imaculada Conceição, a padroeira do município de Porto da Folha, todo novenário. Na Praça da Matriz é onde vai acontecer a maior quermesse, que a gente chama de Natal a céu aberto, do estado de Sergipe, por que não dizer do Nordeste, né? Onde você tem o buraqueiro, o povo de Porto da Folha se confraternizando em praça pública, o povo de Porto da Folha criando aquela cultura do padrinho, do afilhado, da bênção, né? E remonta também um período de festa do Menino Jesus. Então, a presença da Igreja Católica ela é muito significante. E quando a gente pode citar também que partiu a partir de um franciscano a ideia, né, Frei Angelino, como é muito conhecido por todos os buraqueiros, os porto-folhenses, como o idealizador, o enfrentante, junto com outros sacerdotes e a comunidade local, para criar a festa do vaqueiro, para criar a missa do vaqueiro, uma forma de aproximar o vaqueiro da Igreja Católica, de aproximar esse camponês que viesse também praticar o seu esporte, mas com um olhar para o papel da igreja, né, para catequizar. Frei Angelino, ele teve uma ideia de fundar a Festa do Vaqueiro com iniciativa de evangelizar o vaqueiro. E Porto da Folha, toda a vida ela teve uma tradição de vaqueiros. As famílias, por tradição. E tinha um boi na época chamado Zé Pelino, que foi a origem da festa de Porto da Folha. E através daqueles bois se juntavam de ano em ano para que fizesse uma vaquejada, né? Faziam lá nas Emboloninas, naqueles meio ali, os vaqueiros faziam festas, e até que esse boi nunca foi pego. Ele correu por vários e vários anos. Aí Frei Angelino diz, vamos fundar uma festa em Porto da Folha, para que esse sentido de evangelizar o vaqueiro, para que se fundar. E se criou no carro, em 69, 70 não teve, pode a seca, aí começou 71 e isso veio com antecedência. E cada vez, um ano vinha uma dupla de vaqueiros, no outro ano vinha três, que ela se tornou o que vocês veem hoje, a festa que chegou no carro, né? Por quê? Hoje ela é uma das maiores festas, mas para que isso chegasse, teve ideias e dificuldade por várias pessoas que passaram por ali, no caso, né? Vários presidentes que foram fundadores. Ela foi fundada em uma equipe assim, de 10 pessoas que faziam, né? 10 pessoas. Depois tiveram a ideia de fundar a sociedade para que a gente conseguisse verbas do turista, no caso, né? Para conseguir a festa. E fizeram a reunião, eu participei da primeira até hoje, graças a participar de todas, e fundamos a sociedade. Quando fundamos a sociedade, está aqui a identidade do vaqueiro, que é essa carteirinha. Eu acho que hoje, se você procurar, de todo o povo de Porto da Folha, muito pouquinhos tem com essa fundação e essa data, que foram os fundadores da sociedade. Não foi da festa foi Frei Angelino, que fundou junto com a equipe. Mas da sociedade, juntamos uma equipe de gente e fundamos a sociedade e ela chegou no que chegou. Então valorizou, cresceu nessa cidade. Às vezes eu digo assim, a família, eu me dediquei toda a minha vida àquela festa, porque assim, eu tenho na pele, eu tenho no sangue a origem da festa de Porto da Folha, da festa, eu gosto, na verdade. E acho que fiz alguma coisa, algo importante para a minha cidade. Por quê? Porque eu cheguei, hoje o nome de Porto da Folha é elevado no Brasil inteiro, como capital do Gibão. Por quê? Porque alguém teve a ideia e a experiência de levar onde ela chegar ao nível que ela chegou. A gente tem no nosso ciclo natalino uma engenhoca lá do início do século XX, da primeira metade do século XX, que é um carrossel carinhosamente chamado pelos buraqueiros, pelo povo de Porto da Folha, de curri.
de que o curre, essa engenhoca, esse carrossel, ele tem um trio pé de serra, um sanfoneiro, um zabumbeiro e um triangueiro, onde anima ali, onde as pessoas tiram foto, gravam vídeo, e ali era um ponto de encontro de muitos casais, até os anos 80, começarem a namorar, se conhecer, né? E muitas famílias foram formadas a partir do curre, daquela rodada que às vezes as pessoas saem tonto, mas que ali tem uma identidade muito forte, muito nítida do povo buraqueiro, do povo de Porto da Folha. Bom, quando eu me casei, no ano de 70, ele já tinha este curre, o pai dele. E depois disso, aí ele passou muitos anos ainda com ele. Quando foi depois, ele faleceu e ficou para o filho dele, né? Eu escutava falar que este curre, quem fez ele foi Totonho Mansinho. O primeiro dono do curre foi Totonho Mansinho. Depois dele, passou para Senhorzinho. Mora aqui também, Porto da Folha. Depois de Senhorzinho, meu sogro tomou conta, comprou. Aí depois que ele comprou, aí com os anos que ele estava com ele faleceu. Aí ficou para o filho que é Leonardo e Maneca. Aí Maneca vendeu a parte dele a Leonardo e vendeu a Leonardo e Leonardo faleceu e eu fiquei tomando conta dele. Quem trabalha é meu genro com ele. Antes de ser Guarani, o nome era Guaraci, né? O meu pai, Manuel Gonçalves de Campos, foi o fundador. Ele, junto com Isaías Xavier e alguns amigos, resolveram, né, como era esportista mesmo, a fundar um time. Aí fundaram com o nome de Guaraci. Depois resolveram a mudar o nome para Guarani. Por que Guarani? Guarani é o nome de pessoas guerreiras. E temos também a origem do Tupi-Guarani. Fundaram o Guarani no dia 1º de janeiro de 1940. E em reunião, aí os colegas diziam um nome, outro, mas como eles participavam muito de rinha de galos, e o galo é um mascote, é um animal valente, né, que vocês sabem que ele gosta de briga para vencer, aí então resolveram colocar galo, mas se combinaram e disse, bom, como a gente mora, que era muita floresta, muita caatinga por aqui no sertão, então vamos colocar o galo do sertão. Aí todo mundo concordou e ficou o galo do sertão. Então esse time pra gente era uma glória, era a diversão nossa. Antigamente todo mundo gostava desse Guarani. Mas uma coisa que ficou marcante foi quando eles se reuniram para poder colocar o time profissionalmente, né? Então, para ter o estatuto do time. Então, nessa época, existiam vários presidentes, como Raimundo Rodrigues, Luiz, lembra que chamam Luiz Neguinho. E nessa época, o presidente era Genildo Gonçalves de Campos. O melhor, eu digo porque meu irmão era um dos melhores atletas do Guarani, entendeu? Aí ele, como presidente da época, aí reuniu, foi uma campanha muito boa, a sociedade em peso concordaram e fizeram o estatuto dele profissional. Aí ele começou a participar, né, de torneios, campeonatos, foi campeão. A gente teve a oportunidade, através do deputado federal na época, José Queiroz da Costa, ele colocou o Guarani, aumentou a 2ª divisão do Campeonato Sergipano, e era de 4 clubes, passou para 10 clubes, e ele pegou essa bandeira do Guarani, e a gente conseguiu colocar o Guarani no campeonato da 2ª divisão, que hoje é a Série A2, né? A 2ª divisão do ano de 1988. E pela felicidade de todos os porto-folhenses, todos os conterrâneos nossos, a gente conseguiu fazer um bom campeonato e chegamos a ser o campeão do estado, né? Com 12 jogos com apenas uma derrota. Fomos campeão do estado. E daí começou a história do Guarani profissional, foi profissionalizado, é evidente que a vaga só subia um na época, né? Só subia um, então o Guarani foi campeão.
Ganhamos o primeiro jogo aqui de 2-0. Entendeu? Então, a gente ganhou o jogo de 2-0 e eles colocaram o jogo de volta na quarta-feira. Inclusive o meu amigo Luiz Pondé, o treinador famoso do Sergipe, né? Era treinador de Santa Cruz. E ele já tem uma frase assim, depois veio para Ponta da Folha trabalhar com a gente. Tornou-se um grande amigo. Aí ele disse uma frase seguinte, que lá em Estância, o jogo era tranquilo, o Guarani ia tomar uma goleada, porque nunca tinha jogado à noite, ia ficar igual a Bará, Besouro, tonto, na iluminação, não, ia se encandear, ia tomar uma goleada, para ficar tranquilo que o Estanciano é campeão, o Santa Cruz é campeão, entendeu? E lá nós conseguimos um empate 0-0. 0-0, e fomos campeão, ameaçado, valeu fogos, muitas coisas, e nós conseguimos 0-0, a cidade de Ponta da Folha parou a cidade quando nós chegamos, a prefeita era Marlene, parou a cidade, liberou para todo lugar que a gente fizesse a festa, foi uma coisa maravilhosa, e daí o Guarani conseguiu o seu destino. O campo não tinha muro, não tinha cerca, era tudo em aberto, onde a Marinete, que antigamente não era ônibus, era Marinete. A Marinete saía de Aracaju e ela passava no centro do campo, bem no centro do campo, era a estrada. Podia estar o Guarani jogando, podia ser o time dessa, porque o time daquele tempo era amador, não tinha profissionalismo, não. Então, a Marinete passava pelo centro, parava o jogo, ela buzinava na Grota do Touro, que o sinal ela dava na Grota do Touro, e nesse tempo parava-se o futebol. Depois começaram a fazer uma cerca, né? Que cerca foi essa? Que desviaram a estrada, aqui no fundo mesmo. E daí começaram, depois veio o labirinto, aí cercamos todo de labirinto. Depois aí as evolução, aí na administração de Marlene Feitosa. Então, aí jogaram o nome pediram para botar Caio Feitosa e botaram o Caio Feitosa, que ainda hoje é o Caio Feitosa, né? Para mim que o Guarani é uma saúde, uma terapia, eu me sinto assim, feliz quando eu cheguei no campo. Diante de saber chegar um dia assim, de um Guarani jogar, para mim que é o melhor dia que eu sinto na minha vida. E aqui todo mundo sentadinho na bancada, todo mundo torcendo assim, aqueles que amam como eu amo. O Guarani é nosso, não é meu nem seu, é de nós todos. É de quem ama. Passe mais a gostar, que nós temos que amar um patrimônio nosso. E esse é um deles, é o Guarani. O meu coração chega a palpitar neste chão varonil, no coração do Brasil, Porto da Folha é o meu lugar. Nas águas do Rio São Francisco vou me banhar, quilombolas, chocós e vaqueiros, sou buraqueiro de encher e mear.